Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 25. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centil. Irmãos, esses versículos são poderosos e reveladores. Vocês vejam aqui que no versículo 6 o Senhor Jesus repete de novo aquela introdução dele. Em verdade vos digo, em verdade vos digo, em verdade te digo. Porque, qual o significado disso? De em verdade vos digo, de verdade eu te digo. Ou seja, de acordo com a palavra eu te falo. Porque a palavra é a verdade, né? Nós vimos que na sexta-feira, João 17:17, o Senhor Jesus orando ao Pai, pedindo pelos discípulos, dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então tudo aquilo que contrariar a palavra de Deus é mentira, certo, pessoal? Porque a palavra é a verdade. Tudo que contrariar a palavra de Deus é um engano do inimigo, né? Nós vamos ver um pouco disso hoje à noite, né, numa palavra poderosa que eu convido a todos a estarem aqui presentes, né? Mas aqui traz: concilia-te depressa com teu irmão. Irmão, se você deve algo a alguém, não precisa ser valor, mas às vezes um pedido de perdão, muitas vezes uma confissão, muitas vezes um favor que foi pedido, e muitas vezes uma dívida financeira mesmo. Então, se você deve algo a alguém, negocie uma forma de pagar. Pague, né, ou negocie uma forma, uma maneira de pagar. Faça um acordo e pague. A palavra do Senhor diz lá em Romanos, vamos dar um pulinho lá em Romanos, capítulo 13. Romanos 13, diz assim, 13:8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Então, se você ama a Deus e ama o próximo, você está cumprindo a lei. Mas a ninguém devais coisa alguma. Irmão, evite fazer dívida, irmão. E quando fizer, veja que diz o versículo 7, portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Então não fique devedor de tributo, nem devedor de imposto, nem devedor de respeito, nem devedor de honra a ninguém, né? Não deva, pague essas dívidas, né? Aqueles que merecem ser honrados, honre, pague essa dívida. Aqueles que merecem ser perdoados, perdoe. Aqueles que merecem receber tributo ou imposto, pague o imposto, não sonegue. Não deva para ninguém, irmãos. Se você for fiel à palavra do Senhor, você vai dar a César o que é do César, né? E você não vai permitir que nenhum César fique com aquilo que é seu. Então, concilia-te depressa, antes que essa pessoa te cobre em juízo, diz aqui. Porque, irmãos, a pior coisa que tem é uma pessoa que tem uma fama de mal pagadora. Como isso é terrível, irmão. Aquela pessoa que tem uma fama de caloteira. Aquela pessoa pede emprestado, e depois para pagar uma dificuldade e não paga. A Bíblia nos ensina a emprestar, mas a Bíblia não nos ensina a emprestar e dar, tá? Mas a Bíblia não nos ensina a cobrar. Então, se acordou com a pessoa, olha, eu estou te emprestando e quando você acertar a situação, você me paga, né? Eu estou te dando. Quando é doação, não necessita de pagamento. Mas quando você empresta algo, você espera que essa pessoa devolva, que ela pague. Mas se ela não pagar, não fique em cima dela. Não fique cobrando. A pessoa tem que ter a responsabilidade de pagar, irmãos. Porque a Bíblia nos ensina a emprestar, mas não nos ensina a cobrar. Fica encostando a pessoa na parede, ameaçando para que ela pague. Não, não faça isso. A pessoa tem que ter consciência. E se ela vier uma próxima vez pedir emprestado, você fala não.
você já sabe como é que ela é. Você falou, infelizmente, não vou porque você não honra a dívida. Né? Como diz aqui, concilia-te depressa com teu adversário. Porque tem pessoas que esperam ser levadas à justiça para pagar. Não espere isso, irmãos, porque você vai ser envergonhado, você vai ficar com uma má fama, fama de mal pagador, de caloteiro. E isso, irmãos, tira a credibilidade da pessoa. E o cristão tem que ter credibilidade. Como é que ele vai falar de Jesus? Como é que ele vai falar da palavra de Deus se ele não tem credibilidade? Se é uma pessoa que não honra os seus compromissos, se é uma pessoa que não anda direito nos seus caminhos, como é que vai falar de Jesus, irmãos? Ninguém vai aceitar. Então, para que a gente pregue a Jesus, que é a ordem do Senhor, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, para que as pessoas nos ouçam, elas têm que ver algo diferente em nós, um compromisso nosso com a justiça, com as dívidas, um compromisso com Deus, com a palavra de Deus. Isso é fundamental, irmãos. Imagina, irmãos, eu não consigo mais ouvir pregações de alguns homens que, vamos dizer assim, escandalizaram. Eu não consigo mais ouvir. Eu falo, poxa, a pessoa escandalizou tanto, fez tanta coisa errada, foi preso, fez isso. Eu não consigo mais ouvir essa pessoa, porque perdeu credibilidade. Né? Então, é uma pessoa que vai alcançar algumas almas que não o conhece, né? Não sabe do seu histórico, do seu passado. Pode até a pessoa ouvi-la, mas aqueles que conhecem não quer saber. Por isso que o homem de Deus, ele tem que cortar o braço dele, ele tem que arrancar um olho antes de escandalizar. Porque quando ele escandaliza, todas aquelas pessoas que ouviram as suas pregações, elas se esvaziam. Fala, poxa, todo esse tempo eu ouvi pregação do fulano, e o fulano era um picareta, um devedor, um caloteiro, né? Então, irmãos, é importante a gente preservar o nosso bom nome, porque agora não é só o nosso bom nome, é o nome de Jesus que nós estamos levando. Hoje em dia eles não falam mais o fulano, a fulana, eles falam, o crente, aquele evangélico, aquele evangélica. Então nós estamos levando o nome do Senhor. Então nós temos que renunciar muitas vezes à nossa vontade e deixar de fazer coisas que possam escandalizar. Entende, irmão? Abra mão. Você vai ter que tirar alguns prazeres da sua vida, né? Principalmente agora nessa época do ano aí, que vem essas festas, e faz isso, e faz aquilo, você fala, não, isso... Não, mas ser radical, você fala, não... Eu sou obediente à palavra do meu Deus, não sou radical coisa nenhuma. Porque aquela pessoa que se envolve, se mistura, ela perde credibilidade, está vendo? Ó? Fala que é crente, mas olha, está com um copo na mão, está com isso, está fazendo aquilo, está falando aquilo, está ouvindo aquela piada, está participando dessa rodinha. Irmãos, as pessoas estão de olho em nós, porque elas estão no erro e elas querem trazer todos para o mesmo balaio, para justificar suas falhas, para justificar os seus erros. Mas quando vê alguém sendo íntegro, ela vai falar, poxa vida, eu preciso começar a praticar isso, eu preciso começar a ser assim como essa pessoa. É importante, irmãos, porque se você perde a credibilidade, se você fica com uma má fama, você não vai conseguir reconquistá-la. As pessoas não vão mais querer te ouvir, né? E como é que você vai pregar? Como é que você vai dar frutos para o Senhor? Então é preferível, irmãos. E às vezes a pessoa compromete seu nome por uma mixaria pessoal, por coisa pequena. Então, acerte-se. Tem alguma coisa aí, acerte-se com o seu adversário, acerte com o seu irmão. E não deixe que a pessoa te leve a juízo ou a justiça, porque aí você vai ter que pagar a dívida e ainda vai ficar com uma péssima reputação, né? As pessoas têm que falar de nós aquilo que a sunamita falou do Eliseu. Olha, eu vejo esse homem passar todo esse período aí, ele sempre passa, e eu vejo que ele é um santo homem de Deus. É isso que as pessoas têm que falar ao nosso respeito. Amém, povo de Deus? O versículo 27 diz: ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar,
já em seu coração cometeu adultério com ela. Ou, esse versículo é muito forte, né, irmãos? Esses versículos aqui, principalmente nos dias de hoje, né? Porque está havendo uma banalização de adultério, de traição, né? Então de cobiça. Isso tem influência com o tempo, né? Tem influência com aquilo que é propagado aí pela mídia e por algumas pessoas aí manipuladas pelo inimigo. Agora, o que acontece aqui? O Senhor diz, qualquer que atentar uma mulher para cobiçar. Por que as pessoas atentam a mulher para cobiçar? Porque é uma fraqueza do espírito, mas ao mesmo tempo é uma grande tentação. A tentação que teve a mulher de Potifar sobre José foi uma tentação explícita, violenta. Mas hoje há uma tentação, porque, me perdoem, pessoal, mas hoje tudo tem levado a uma certa sensualidade, uma provocação. Até a vestimenta das mulheres, né? É por isso que as obreiras têm que estar de uniforme, né? Até a vestimenta das mulheres, às vezes, é colocada para provocar mesmo. Você veja que propagandas, mídias fazem para ter uma provocação, né? E o homem fraco, ou mesmo a mulher fraca, cai nessa tentação. Então, aquele que cai nessa tentação, imediatamente tem que pedir perdão ao Senhor e vigiar, né? Fazer como fez o José, né? É vigiar, se afastar, pedir perdão a Deus, né? Porque tentação é algo que não se vence, pessoal. Tentação, a gente tem que fugir dela, né? E porque o inimigo a gente vence, a gente combate, a gente derrota. Mas a tentação, ela vem na alma, né? Então você aparte-se dela, evite, né? Evite ver aqueles programas, evite aqueles ambientes, evite a tentação, seja ela do sexo, como diz aqui. Versículo 29. Portanto, olha aquilo que a gente estava falando. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos seus membros do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. Vocês vejam aqui que o juízo é duro, o corpo vai ser lançado no inferno. Está falando aqui sobre escandalizar. O que é escandalizar? É fazer escândalo, né? É fazer uma propaganda negativa, é dar um mau testemunho. Ah, está vendo aquele crente? Estava fazendo isso, fazendo aquilo, está escandalizando. O escandalizar nada mais é do que o contrário de evangelizar. Evangelizar é aproximar as pessoas do evangelho, levar o evangelho até as pessoas. Escandalizar é afastar as pessoas do evangelho. Entenda, irmãos, o nosso compromisso é trazer as pessoas próximas ao evangelho, para que elas sejam abençoadas como nós somos abençoados. E uma pessoa que escandaliza, ela afasta as pessoas do evangelho, porque ela está dando um mau exemplo, ela está dando um mau testemunho. Então o Senhor diz que é preferível que você perca um braço, que você perca um olho, do que você escandalizar. Não escandaliza, meu irmão. Veja o exemplo que você está dando. Não escandaliza. Muitas vezes você é provocado pelo inimigo, a carne é fraca, mas pensa, conta até 10 antes de reagir, antes de fazer, antes de falar algo. Medite em Deus, medite na palavra do Senhor, porque o inimigo tenta nos levar a escandalizar, irmãos, a explodir com alguém, a discutir em público com alguém, né? A dar um mau testemunho numa conduta, numa coisa qualquer. Isso escandaliza, né? Então, isso afasta. Quantas pessoas a gente vê que se afastam de determinados ministérios
e, consequentemente, se afastam da casa do Senhor e do Evangelho em função de um escândalo de um líder, ou mesmo um escândalo constante, né? Esse negócio de igreja, ficar brigando com igreja, irmão, escandaliza. Tem pessoas que falam, poxa, eles não se entendem. Diz que são de Deus, vive brigando, né? Vive um atacando o outro pela televisão. Então, isso escandaliza. Tem que estar pensando nessas pessoas que seriam alcançadas e não são alcançadas, porque vê nisso aí uma maneira, vê algo que acaba afastando, escandalizando, né? Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus não cumpre as leis e vamos dizer, e é propagado, é divulgado que não cumpriram as leis, isso escandaliza, isso afasta as pessoas do Evangelho, né? Quantas pessoas se afastaram dizendo, eu fiquei tanto tempo naquela igreja lá e depois foi descoberto que o pastor era isso, que o pastor era aquilo, que o bispo era isso, que o apóstolo era aquilo, né? E acabam se afastando. Irmãos, é preferível a pessoa perder a vida, não é só o braço ou o olho. Tem um outro texto que o Senhor Jesus diz, que é preferível que a pessoa amarre uma pedra de moinho, aquela pedra pesada no pescoço, e se lance no mar, que ela morra, do que afastar alguém dos caminhos. Isso é muito sério, irmãos, porque nós viemos nesse mundo para aproximar as pessoas de Deus, nos aproximarmos de Deus e aproximar as pessoas de Deus, evangelizar, levar as pessoas até o Evangelho e não afastar as pessoas do Evangelho. E quando se escandaliza, irmão, o mundo está de olho em nós, irmãos, está de olho em nós. Então, é muito sério. Muitas vezes eu sou um pouco criticado por ser um pouco duro, chato, né? Radical. Mas é verdade, irmãos. Esse negócio de fazer concessão escandaliza. Eu sempre vejo com um pé atrás esse sucesso de cantores gospel no mundo, né? Quando começa a aparecer cantor gospel na Globo ou em outras emissoras aí que são reticentes ao Evangelho, que são fora da direção de Deus, eu fico com o pé atrás, irmão, porque eu falei, pode ter uma cilada do inimigo aí, pode ter uma cilada. E vira e mexe acontece, irmão. Aquele que era cantor gospel, você vai ver que ele não tem conversão alguma, né? Vai até dar um mau testemunho para as pessoas, né? Nós pregamos um texto na sexta-feira, que o Paulo e o Silas iam todo dia no templo para pregar a palavra do Senhor. E tinha uma moça que, engraçadinha, bonitinha, que tinha um espírito de adivinhação e dava lucro aos seus senhores. Você conhece esse texto? Está lá em... Vamos lê-lo. Vamos ler aqui em Atos capítulo 16. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 16. Amém, povo de Deus? Diz assim a palavra do Senhor. 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, né? Eu estou vendo isso, eu estou vendo uma chave na sua mão. Eu estou vendo aí Deus abrindo os caminhos, eu estou vendo aquilo. Deus está me mostrando. Aquele espírito de adivinhação que desnecessário, porque aquele que confia em Deus, ele crê nas promessas de Deus, não precisa de adivinhação, né? Tinha um espírito de adivinhação, ao qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, ou seja, o espírito de adivinhação não fugiu do Paulo. Seguiu o Paulo e o Silas e os evangelistas. Chamava dizendo, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Você veja que o inimigo fala, às vezes, a verdade, mas com má intenção, né? Mas isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça, à presença dos magistrados. Está vendo, irmãos? Esse texto mostra claro qual é a intenção do inimigo, qual é o propósito do inimigo. O propósito maior do inimigo é que as pessoas não conheçam a verdade.
não conheçam a palavra. Ele faz de tudo para que você não ouça a palavra, para que você não ouça a verdade. O diabo escondeu a Bíblia de mim mais de 40 anos, né? E ele faz isso com astúcia. Ele colocou uma moça. O que normalmente um espírito, um demônio faz? Ele foge do Senhor, foge de quem é de Deus. Mas ali eles estavam provocando Paulo. E o que aconteceu? Paulo ficou perturbado, expulsou o demônio. Tem que expulsar, mas tem que ter habilidade, tem o momento certo, tem a hora certa. E expulsou o demônio e foram presos. O que aconteceu? Deixaram de pregar a palavra do Senhor. Foram presos, né, e a missão deles foi abortada. E o propósito do inimigo avançou. Por quê, irmãos? Porque deixaram de pregar a palavra. O inimigo faz de tudo, irmãos. Até coloca um demônio para você expulsar, para que escandalize alguém, para que tenha algum problema, para que você seja preso, para que não continue pregando a palavra do Senhor. Então ele faz de tudo para impedir. Ele coloca impedimento. Você tem uma palavra de Deus para a sua vida, e aí o inimigo manda uma visita na hora que você tem que vir para a igreja. Ele faz de tudo para você não ouvir, irmãos, né? Ah, mas eu passei pelos obstáculos, deixei a visita em casa, pastor, e vim aqui ouvir a palavra do Senhor. Aí o pastor começa a pregar, a pessoa pega no sono, né? Ou seja, mais um impedimento, né, para ela não ouvir a palavra do Senhor. O inimigo, irmãos, ele não quer que você ouça a verdade, ele não quer que você ouça a palavra, e ele quer que você se escandalize com algumas pessoas que pregam a palavra e dão um mau testemunho, tudo para te afastar. Não caia nessa, irmãos. Então não confie em pessoas, não confie em homens, confie em Deus, na palavra de Deus, né? E não deixe nenhum obstáculo limitar a sua caminhada em direção a Deus ou para ouvir a palavra do Senhor. Amém, povo de Deus? Isso é muito importante. Por quê, irmãos? Porque tem pessoas que às vezes vêm na casa do Senhor e não prestam atenção na palavra. Ou seja, o diabo está roubando ela, o diabo está atingindo o seu propósito, né? E o propósito de Deus está ficando para trás. Porque o propósito de Deus é que você ouça, o conheça, creia, aplique e seja mais que vencedor. Amém, irmãos? Então, não escandalizar. E aqui, no versículo 31 e 32 diz: também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, traição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Ou seja, irmãos, prostituição e adultério trazem condenação, né? Trazem a condenação do Senhor. E uma das, vamos dizer assim, uma das coisas que Deus não quer, que deve ser evitada a todo custo, é um assunto muito delicado esse, irmãos. Deve ser evitada a todo custo, é a separação, né? Mas a palavra de Deus diz que a pessoa pode se separar no caso de adultério, de prostituição, de traição. Mas cabe também o perdão, né? Depende da situação de cada um. Muitas vezes a gente vê casais que só faltam se matar um ao outro, né? Então, às vezes você fica até pensando, poxa vida, essas pessoas, antes que elas façam alguma grande besteira, deviam se separar, né, para evitar isso. Mas separação, de certa maneira, é uma certa fuga. O que Deus quer é a conversão dos dois, né? Mas a gente sabe que hoje em dia a separação está sendo muito frequente. As pessoas não estão querendo lutar, as pessoas não buscam a Deus para solucionar seus problemas de relacionamento e optam pelo caminho mais fácil, o caminho da fuga, da separação, né? A separação tem que ser o último recurso. É claro que a palavra de Deus diz de uma maneira bem sucinta e objetiva que não se separe aquilo que Deus juntou, né? Aquilo que Deus juntou, que não se separe.
Mas, irmãos, eu não quero lançar minhoca na cabeça de ninguém. Mas tem muito casamento aí, irmão, que não foi Deus que juntou. Aquilo que Deus está aqui em Mateus 19. Vamos estar vendo aqui. Né? Mateus 19. Amém, povo de Deus. Diz assim, assim não são mais dois, mas uma só carne, portanto o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Está aqui no versículo 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto o que Deus ajuntou, não o separe o homem. O homem não pode separar aquilo que Deus ajuntou. Mas aí tem muitos casamentos que não foi Deus que juntou. Tá? Imagina, duas pessoas se casam num terreiro de macumba, né? Num lugar aí num terreiro de espíritos aí. Foi Deus que ajuntou, pessoal? Tem aprovação de Deus nisso? Então a gente tem que meditar nisso. Não pode separar o que Deus ajuntou. Mas quando Deus ajunta, né, Ele faz de uma maneira perfeita. O casamento é feito sobre a palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus, no lugar onde Deus é cultuado, é consagrado, é exaltado, né? Então aí se tem a certeza que Deus ajuntou. Aí, irmãos, aí tem que esgotar todas as possibilidades antes de se separar. Tem que buscar a Deus, tem que fazer campanha, porque quando tiver os dois convertidos não tem separação, né? A separação é quando falta a conversão de um lado ou do outro. E aí há conflito. Um usado pelo inimigo para tirar o outro da presença de Deus, e o outro usado por Deus para trazer o outro para a presença de Deus. E fica uma dificuldade muito grande. Por isso que a palavra de Deus diz, não vos prendais a um jugo desigual. Ou seja, essa pessoa não é de Deus, não tem aliança com ela, irmãos, porque vai ter problemas. Vai ser muito mais fácil a pessoa te arrastar para fora do Evangelho do que você trazer a pessoa para o Evangelho. Então, antes de você se unir, tenha certeza que o jugo não é desigual. Deixa Deus preparar a hora. Não faça as coisas numa paixonite aguda, aí, num rompante, né? Às vezes até com uma idade de pura imaturidade as pessoas se casam, né? Então é difícil dar certo. E o inimigo age para que as pessoas saiam da palavra, né? Então, o importante é ter a garantia que é Deus que está unindo, que a pessoa não é jugo desigual, e ter a garantia também que vai ser feito num ambiente cristão, com a aprovação de Deus. Aí, nesse caso, só se separa se houver uma traição, um adultério, uma prostituição, como diz a palavra do Senhor. Caso contrário, mas hoje as coisas estão sendo feitas sem a direção de Deus, precocemente, crianças se casando, né? E aí traz uma série de conflitos, né? Porque não era o tempo de Deus, não era a vontade de Deus, né? E tem aqueles ambientes também que não são ambientes de Deus. Aí não é Deus que está juntando, não é Deus que está unindo, porque o que não pode separar é aquilo que Deus juntou, porque Deus quando junta, irmãos, Ele faz o melhor, e você não vai contrariar o melhor de Deus. Amém? Voltemos lá nas palavras do Senhor, em Mateus capítulo 5, versículo 33. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. O texto continua. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, onde você pisa, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça,
porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Irmãos, ficou bem claro aqui que você não deve jurar para ninguém, né? Não deve jurar por nada, porque você não tem certeza que você vai cumprir. Você não tem certeza se você vai ter condições de cumprir. Então não jura, não procure não prometer nada a ninguém que você não tenha garantia total de cumprir, você não tenha garantia de nada. Muitas vezes você tem todos os recursos, todos os instrumentos, toda a vontade de cumprir uma promessa, mas aí Deus te recolhe, como é que fica? Né? É arrebatado, como é que fica? Eu posso fazer um monte de promessa para vocês aqui. Não, pessoal, o ano que vem nós vamos fazer isso. O ano que vem nós vamos comprar isso. O ano que vem... Aí Deus vem e fala, ei, chegou a sua vez. Vem para cá, né? Bom e fiel servo. Né? Entra no descanso do Senhor. E aí como é que ficam as promessas, irmão? Então nós não devemos jurar e prometer, não levar as pessoas a confiar em promessas nossas. Únicas promessas que se cumprem são as promessas de Deus, porque Ele tem todo o poder para fazê-las cumprir. Né? Então não jure por nada, não prometa nada. Fala, olha, coloque lá o se Deus quiser, porque tudo depende da vontade de Deus. Se Deus quiser, eu te farei isso. Se Deus permitir, assim eu farei. Porque tudo depende da permissão de Deus, tudo depende da vontade de Deus. Ele é soberano. Né? Então, quando eu fizer qualquer, vamos dizer assim, qualquer coisa, qualquer voto, faça com a aprovação de Deus. Né? Agora, aquilo que você prometer a Deus, imediatamente você cumpre. Um voto, você cumpre. Né? Mas não prometa nada a ninguém. Você não tem garantia que você vai poder cumprir, irmãos. E você muitas vezes ilude uma pessoa. A pessoa fica na expectativa, você me falou que ia fazer isso, hein? E aí, por um impedimento qualquer, você não faz. Como é que fica? A pessoa fica desiludida. Você perde de novo a credibilidade. E o cristão tem que ter credibilidade. Quando falar de Jesus, todo mundo tem que parar para ouvir. Todo mundo tem que aceitar, falar, não, ele fala com propriedade porque ele fala aquilo que ele cumpre. Né? Ele dá um bom testemunho. Entenda, irmãos, como eu falei para vocês, eu não consigo mais ouvir aqueles pregadores que escandalizaram. Eu não consigo. Né? Eu mudo de canal, não consigo mais. Não entra mais. Né? Não vou saber se a pessoa mudou, se arrependeu. É claro que a gente tem que dar oportunidade, mas a gente não sabe, irmãos. Se arrependeu, se colocou diante de Deus, pediu perdão para todo mundo. Né? É difícil, irmãos. É difícil você aceitar. Uma vez você foi traído na sua expectativa, né? É difícil depois confiar de novo. Tem que ter muito trabalho, muito testemunho positivo para você poder voltar a confiar. Amém, povo de Deus? Por quê, irmãos? Porque o diabo usou uma vez, pode usar outra. Se a pessoa não mudou a sua conduta, os seus valores, os seus conceitos, a sua direção de acordo com a palavra de Deus. Amém? Então, aqui, não prometa por nada. Você não sabe dia de amanhã, irmão. Então, olha, não prometa nem para você. Não, eu vou fazer isso. Não prometa, irmão. Confie nas promessas de Deus, porque elas não falham se você cumprir a sua parte. Mas as suas promessas, irmão, quantas vezes eu já falei que fazer determinada coisa e não fiz, né? Quantas vezes eu já falei para vocês, esse ano nós vamos comprar o terreno, e não compramos coisa nenhuma, né? Deu uma bolha uma bolha imobiliária na Moca, e aí não dá para comprar nada, né? E como é que fica a promessa? Né? Como é que fica aí Então, não prometa, irmãos. Pode vir uma bolha imobiliária aí, você fica com um carão, né? Mas, se Deus quiser, o ano que vem, nós vamos comprar. Né? Se Deus quiser. Mas não compra. Então, Deus não queria. Né? Porque tudo está segundo a direção e a vontade do Senhor. E aqui no versículo 37, para estar terminando. Esse daqui é hiper conhecido. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Irmãos, vamos concentrar aqui no procedência maligna. Tudo aquilo que não é definido, tudo aquilo que não é decidido,
Tudo aquilo que não é sim, sim ou não, não, é de procedência maligna. Toda, vamos dizer assim, toda coisa morna, toda coisa dúbia, toda coisa em cima do muro é de procedência maligna. O cristão tem que ser sim, sim ou não, não. Esse negócio do cristão ter um pé no evangelho, outro pé no mundo, é de procedência maligna. O mundo vai estar influenciando muito mais do que a palavra de Deus, porque a pessoa que confia na palavra de Deus, ela fecha 100% com Deus. Para ela é sim, sim, não, não. Eu não quero isso porque contraria a palavra do meu Deus. Eu faço isso porque é vontade do meu Deus, é ordem do meu Deus. É sim, sim, não, não, irmãos. Deus, ele não usa indecisos. Deus trata indecisos. Deus usa aquela pessoa extremamente convicta, às vezes com uma convicção louca, em Deus, na palavra de Deus. Naquela pessoa que sai do barco para andar sobre as águas, né? Que confia no Senhor. Aquela que enfrenta o gigante, aquela que rodeia muralhas, né? E não aquela que fica, não, esse negócio de rodear muralhas, esse negócio de lama aí. O Senhor tirou um cego da aldeia para curá-lo da sua cegueira, e a primeira coisa que o Senhor fez foi cuspir nos olhos dele. Imagine, imagine se alguém faz isso hoje, né? Apanha, não apanha? Eu vou acertar aquele pastor lá, cuspiu no meu filho, né? Não, irmãos. Por quê? Porque a pessoa que crê fala, não, é direção de Deus, né? Agora, em função disso, tem muitas pessoas inventando um monte de bobagens aí que não é direção de Deus. Mas você tem que confiar em Deus, você tem que confiar 100% no Senhor e não fazer concessão nenhuma ao inimigo. Tem que ser sim, sim ou não, não, irmãos. Tem que ser sim, sim ou não, não. Nós pregamos esse versículo na sexta-feira, quem é de Deus escuta a palavra de Deus, não é isso? Então tem muitas pessoas se enganando, pensando que são de Deus, não são porque não escutam a palavra de Deus. Então, irmãos, não tem, a pessoa ela é de Deus, ela escuta a palavra, não é. Então é sim, sim, não, não. Agora, nós falamos também que muitos não escutam a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não tem sido pregada. Aqueles que têm a responsabilidade de pregar a palavra de Deus, estão pregando outra coisa. Está pregando filosofias, está pregando frasezinhas, está pregando isso e aquilo. Eu fiquei indignado outro dia com um pastor amigo meu que colocou lá no Facebook lá uma frase de não sei quem lá, não sei se foi de Confúcio, não sei se foi uma frase lá. Eu falei para ele, irmão, foi para isso que você foi chamado, para pregar Confúcio? Não gostou não, irmão. Não gostou não. Mas depois refletiu, meditou, né? Deve ter se arrependido. Irmãos, nós somos chamados para pregar Cristo. É sim, sim, não, não, irmãos. Você não pode ficar divulgando coisas de outras pessoas que nem você sabe quem é. Se era perturbado ou não, se era endemoniado ou não. Oh, mas Freud, todo mundo fala de Freud. Eu não sei quem era Freud, irmãos. Eu não sei se ele tocava tambor de sexta-feira, não sei, irmãos, né? Então como é que eu vou ficar divulgando? Eu tenho que divulgar Jesus Cristo, que é meu Senhor. É sim, sim, não, não, irmão. É 100% no Evangelho, pessoal. Você vai ter 100% de Deus quando você entregar todo o seu coração para Deus, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me entregares todo o seu coração. Mas fica compartilhando o coração aí com outras coisas. Não, isso até que é bom. Ô, irmão, bom é Deus, como disse o Senhor Jesus. Ele foi chamado de bom lá por um jovem rico, né, que queria agradar. Ele falou, bom é Deus, irmão. A pessoa que você acha que é boa, ela pode ser influenciada pelo inimigo, né? É claro que isso, se a pessoa é de Deus, a influência vem, mas é menor, e ela é rechaçada, né? Mas a gente tem que ter isso em mente, irmãos. A gente tem que se definir, irmãos. Ou eu creio ou não creio, ou assim sim ou não, não. Porque se eu ficar dividido aqui, eu não vou agradar a Deus. Eu não posso servir a dois senhores. Eu não posso servir a Deus e a fulana. Eu tenho que servir só a Deus, né? Nós vamos ver isso depois. Amém, povo de Deus? Então o cristão tem que ser decidido.
e decidido de acordo com a palavra. É sim, sim ou não, não. Porque é bem claro aqui, o que passa disso é de procedência maligna. Esse negócio de meio termo é influência do diabo, né? A definição, a decisão é vontade de Deus. Se a pessoa falar não, não, Deus vai agir para converter. Uma pessoa que fica com um pé aqui, um pé ali, irmãos, a pessoa tem que assumir, ela tem que ter coragem de assumir o evangelho. Amém, povo de Deus? Vamos ficar em pé, vamos estar orando em nome do Senhor Jesus.